Começa aqui o quinto episódio do programa Passaredo, em que fazemos entrevistas e debates com personalidades sobre o mundo em que vivemos e encaramos. O meu nome é Luan e eu sou o âncora desse programa. Antes da gente começar, pedir para vocês clicarem no like e se inscrever no canal da Baruch Comunicações, né, para vocês ficarem espertos e ajudar a gente com o algoritmo também, né. O tema do programa de hoje é as contribuições da imprensa alternativa à sociedade e o direito à informação. Ela surgiu do movimento operário, né, de cunho anarquista, entre os anos de 1914 e 1922. Ela teve um papel ímpar no período da ditadura empresarial militar, no golpe de 64, trazendo à luz acontecimentos obscuros, perseguições políticas, torturas e assassinatos, que a mídia, todo no contexto do golpe, não permitia que essas informações fossem compartilhadas, né. Atualmente, a mídia alternativa, né, a imprensa alternativa, sofreu uma grande mudança, principalmente com o surgimento da internet e a evolução das mídias digitais, que democratizaram muito o acesso à informação, mas que também causaram outros problemas, que é o acesso à desinformação, né, e a propagação dela. Mas mesmo assim, a imprensa alternativa, principalmente através do jornalismo independente, né, teve um papel muito importante, principalmente da crítica, na investigação e denúncia, né, das fake news, né, das mentiras que são espalhadas. E para tratar desse tema hoje, nosso primeiro convidado é o historiador e jornalista João Henrique Castro de Oliveira. Ele é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, atualmente trabalha como jornalista na Coordenadoria de Comunicação Social da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele já atuou como professor de História na rede estadual e no município do Rio de Janeiro. Também foi pesquisador de IBGE e repórter-redator de veículos de comunicação. Ele é integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, da UERJ, do Grupo de Estudos Anarquismo, ligado ao Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo de Pesquisas Marques da Costa. Seja muito bem-vindo, João. Olá, Luan, obrigado. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar participando desse debate sobre um tema que me instiga bastante, né? Como você já me apresentou aí, eu tenho uma trajetória de pesquisa, né, em história, e basicamente meu tema de investigação foram as experiências, algumas experiências de mídia contra-hegemônica, né? Como resultado, né, em 2021 eu publiquei até um livro aqui, vou fazer uma propagandinha aqui, né, que é o Páginas Revolucionárias, Anarquismo, Contra-Cultura e Imprensa Alternativa no Brasil, que é basicamente um apanhado dessas minhas pesquisas no mestrado e doutorado, em que eu falo da relação, né, da imprensa alternativa com o anarquismo e com a contracultura, aí, especificamente nos anos da ditadura civil-militar ou empresarial-militar, como queiram, nessa resistência democrática, né, ao arbítrio do sistema. Para essa apresentação agora, para essa introdução, né, eu fiquei pensando no próprio tema, né, as contribuições da imprensa alternativa à sociedade e o direito à informação. E o que me chama a atenção, né, é a permanência e a atualidade desse conceito da imprensa alternativa. A imprensa alternativa que eu pesquiso, ela é delimitada historicamente, né, e na historiografia esse termo imprensa alternativa ficou marcado, especialmente, como você falou, por essa resistência no período da ditadura, né, entre 64 e 85, uma resistência que foi fundamental para combater aí esse regime. E obras clássicas, né, que tratam do tema da imprensa alternativa, como a do Bernardo Kucinski, né, Jornalistas Revolucionários, vão trabalhar exatamente esse período. Mas, mesmo que o Kucinski, por exemplo, ele foque realmente no período da imprensa alternativa que vai resistir contra a ditadura, ele estabelece um contínuo dessa experiência dos anos 70, 80 até, com experiências históricas distintas, né? Ele vai falar, então, de outros surtos do jornalismo alternativo no Brasil. Ele vai citar, por exemplo, os pasquins do período regencial, né? E a gente está falando do século XIX, Brasil Império, e também vai citar os jornais anarquistas e operários aí da virada do século XIX para o XX, e vai dizer o seguinte, né? Eu vou citar aqui um trechinho do Bernardo Kucinski. A imprensa alternativa dos anos 70 pode ser vista assim, em seu conjunto, também como sucessora da imprensa panfletária dos pasquins e da imprensa anarquista, na função social de criação de um espaço público reflexo
contra-hegemônico. Então você percebe que existiria talvez uma característica que vai ultrapassar essas fronteiras históricas. Existiria, quem sabe, uma identidade alternativa, né, ou contra-hegemônica, ou independente, o termo que você queira usar, né, nessas experiências históricas distintas no tempo, mas que trariam em si uma certa essência, uma certa característica que as identificaria, as tornaria comuns. Né? A Maria Aparecida Aquino, também no livro dela, Censura e Imprensa, Estado Autoritário, 1968 a 1978, no qual ela analisa os jornais do Estado de São Paulo em movimento, ela fala o seguinte, que a imprensa alternativa ela não se pretende neutra, assumindo-se a serviço da defesa de interesses de grupos, como, por exemplo, partidos, sindicatos, associações de minorias raciais e sexuais, e mesmo entidades religiosas. Faz um jornalismo engajado, orientado a não separar a informação da opinião. Ou seja, esse trecho é muito rico para a gente entender outra característica, né, da imprensa independente, da imprensa alternativa, que ela vai justamente contra o mito do jornalismo liberal burguês, né, que todo mundo conhece, né, a imparcialidade, a suposta imparcialidade do jornalismo liberal, e a gente sabe que isso é uma falácia, né, você mesmo numa notícia, por mais factual que ela seja, ela tem um ângulo ali daquele jornal, ela tem um ângulo dos donos do veículo de comunicação, né? Então, a imprensa alternativa, a imprensa contra-hegemônica, seja de qual época a gente esteja falando aí, do passado anarquista, ou dos anos 70, da resistência à ditadura, ela não esconde que tem lado, né, e que luta por uma causa. E isso eu acho que é uma característica aí que vai marcar essas experiências. Por fim, uma última citação que vai reforçar essa noção de um conceito que vai transbordar as fronteiras históricas é o Milor Fernandes, que em 87, ele mesmo que foi um personagem importante aí da imprensa alternativa clássica aí da historiografia, né, na resistência à ditadura, disse o seguinte, que acredito que a imprensa alternativa, o espírito alternativo é realmente um estado de espírito, é realmente uma vocação intelectual e uma vocação psicológica de não se deixar envolver de maneira nenhuma pelas ideias que estão em torno de você e que tendem a tolher de você uma visão verdadeira do que está acontecendo. Então, partindo dessa fala, a gente pode dizer sim que essa atitude, esse estado de espírito alternativo tem muito a contribuir atualmente, né? A gente, então, tem o legado histórico dessas experiências passadas, mas hoje nós temos novos tempos, né, que atualizam essa tarefa e trazem novos desafios. E hoje estão ligados especialmente ao ambiente digital, né? Você citou, né, no início que há novas possibilidades, né, de difusão, de democratização da informação, né? Você tem espaços hoje que estão fora daqueles monopólios do passado, né? Por exemplo, das redes hegemônicas de TV. A gente tem hoje como fazer esse debate aqui no YouTube, né? Que não teria espaço numa rede como a TV Globo, por exemplo. E nesse sentido, né, essa nova imprensa alternativa, essa nova mídia contra-hegemônica foi fundamental, né, como você citou, na resistência ao golpe de 2016, né, no desmascaramento da Lava Jato, né, que teve aí um papel da mídia hegemônica na sua construção, e na luta contra a ascensão da extrema-direita. É fundamental o papel dessa mídia independente atual, e é uma luta super atual que está acontecendo neste momento. Contudo, a gente vive ainda, né, diversos tipos de controles e limitações, né, como a lógica dos algoritmos, a desregulação das big techs, o atual quadro de infodemia, desinformação e negacionismo. Então, os desafios são tremendos para essa nova imprensa alternativa, nessa nova mídia contra-hegemônica. Por fim, para encerrar, a gente tem que tomar cuidado também que o conceito imprensa alternativa ou imprensa contra-hegemônica pode ser usado até pelo outro lado, né? Por exemplo, numa sociedade progressista, o que seria contra-hegemônica ela poderia ser uma mídia fascista. E o que a gente viu, né, justamente foi o crescimento de uma mídia de extrema-direita que se dizia antissistema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que disputar esse conceito no campo progressista, né? Fortalecer uma imprensa alternativa democrática, popular, classista e antifascista. O nosso combate é a da civilização contra a barbárie. É claro que a gente não vai entender civilização
como aquele conceito eurocêntrico, mas uma civilização decolonial, né, ligada ao sul global, ligada a essas questões todas. Então, acho que, para encerrar, eu acredito que as contribuições da imprensa alternativa à sociedade e ao direito da informação hoje são imensas, atuais e fundamentais. Tá? Isso que eu tinha para falar aqui no início do nosso debate. Obrigado. Beleza, obrigado aí pela sua fala inicial. E agora eu vou chamar nosso segundo convidado, o Laurindo Lalo Leal Filho. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, com mestrado em Ciências Sociais também pela PUC de São Paulo, tem doutorado em Ciências da Comunicação pela USP também, e pós-doutorado no Goldsmiths College da Universidade de Londres. Ele publicou diversos livros e artigos sobre cultura e comunicação, com ênfase na televisão, tanto em publicações científicas quanto material de divulgação. Ele é professor aposentado da Escola de Comunicação e Artes da USP, dirigiu e apresentou o programa Ver TV, que passou na TV Brasil e na TV Câmara. E atualmente é diretor do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa. Seja bem-vindo, Laurindo. Boa noite, Luan. Boa noite, João. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar com vocês aqui. Lembrei que há muitos anos eu estive na Rural, quando a gente lutava pela democratização das universidades, ali não era da comunicação, e a gente tinha aqui um exemplo da PUC, que escolheu o reitor pelo voto direto, e eu fui convidado, eu era presidente da Associação dos Professores, estive lá na Rural, e é um prazer estar aqui com os colegas da Rural outra vez. Essa questão da imprensa alternativa, esse conceito de imprensa alternativa, ele se localiza na história recente do país, praticamente ou fundamentalmente no período entre 64 e 85, que é o período do golpe cívico-militar que assolou o país, né? E quando você fala, e ao usar o conceito alternativa, resta a pergunta de alternativa a quê? Qual é o elemento ao qual esta imprensa se contrapõe alternativamente? E nesse caso específico, porque os casos anteriores, embora também fossem alternativos à mídia convencional, tinham como denominação imprensa operária, imprensa dos trabalhadores, mas o conceito de imprensa alternativa ele se cristaliza no período do golpe de 64. E ele é alternativa a quê? Alternativa a uma mídia brasileira enraigada na história política, social e midiática do Brasil, embora fosse chamada ainda de uma forma equivocada de quarto poder, na verdade era um poder, sempre foi, no caso brasileiro, um poder em si. E na medida em que esses meios de comunicação vão ganhando corpo na sociedade capitalista, na medida em que, para disputar o mercado da informação, vão tendo que ter cada vez mais um acúmulo de capital, logicamente isso acaba fazendo com que esses grupos sejam cada vez mais restritos, porque só grandes grupos capitalistas que conseguem arregimentar um capital suficiente para produzir jornais que circulam no país todo, com altas tiragens, grande custo, tanto de pessoal como de material, como de maquinário, como de papel. Depois eles têm que também acumular capital para montar emissoras de rádio, na medida que o rádio surge como a segunda grande fonte de informação no país, e depois, então, quando a televisão passa a ser o grande meio de comunicação, de informação no Brasil, o capital acumulado para montar uma empresa de televisão tem que ser altíssimo. Então, isso vai fazendo com que só um setor da sociedade é que tem condições de arregimentar esse capital e, em consequência, só esse setor tem condições de falar à sociedade. No caso da televisão, então, e no rádio também, essa necessidade do capital, ela se associa com a necessidade do capital político. Não basta apenas o capital financeiro, econômico. Tem que se associar ao capital político, porque
rádio e televisão dependem de concessões públicas. São concessões outorgadas pelo Estado em nome da sociedade. E essas concessões são autorizadas pelo Poder Central. Portanto, começa a haver aí também uma grande promiscuidade entre os detentores do capital financeiro capaz de montar essas empresas, junto com os detentores do capital político que controlam o Estado. Muitas das vezes são até as mesmas famílias, os mesmos grupos políticos, ou às vezes acordos paralelos que são realizados para montar esse conjunto de empresas que passam a dominar a informação no Brasil, a monopolizar a informação no Brasil. São empresas que, ao longo da história recente do país, ou pelo menos da República Brasileira, sempre estiveram aliados aos setores mais conservadores e retrógrados da sociedade. E quando camadas populares têm a possibilidade, através dos canais políticos, de ascender de alguma forma a alguns espaços do espectro político, particularmente das estruturas do Estado, esta classe dominante, que controla política e economicamente a comunicação, passa a desenvolver campanhas contrárias que historicamente acabam redundando em golpes contra esta ascensão de poderes populares dentro do Estado brasileiro. Então, é preciso sempre, ao discutir essa questão, saber que essa mídia, que ganha essa conotação de alternativa, ou essa expressão mídia alternativa, ganha consistência durante a ditadura, ela é alternativa a esses grupos políticos. Basta lembrar, só para dar um exemplo, isso ficar claro, que na sequência de ações que levaram ao suicídio do presidente Vargas e depois, na deposição, no golpe de 64, na deposição do presidente João Goulart, o papel dessa mídia convencional foi praticamente decisivo. Basta lembrar que no Rio de Janeiro, em 1964, existiam cerca de 15 jornais diários. Não é? Apenas um tinha dava algum tipo de apoio ao governo João Goulart, que era a Última Hora. Os outros, os demais, eram todos eles golpistas, que estimularam, propiciaram as condições culturais e emocionais da cidadania brasileira para derrubar um governo democraticamente eleito, que era o governo de João Goulart. Diante deste quadro, quase que de asfixia, é um quadro de asfixia emocional, político, ideológico, que não permite brechas a esse pensamento que nós chamamos muitas vezes de pensamento único. As brechas são muito pequenas. É diante desse pensamento único que acabam surgindo experiências, na medida do possível e dentro das restrições impostas pela ditadura, que vão se consagrar na história recente do Brasil como imprensa alternativa. Então, eu faço esse recorte para dizer que este conceito ele se consagra nesse momento. E aí nós temos os grandes exemplos dos jornais semanários, né? Não eram diários, semanários, que acabam assumindo esse papel de imprensa alternativa à grande mídia tradicional no Brasil. E aí nós temos os primeiros exemplos, e talvez os mais consagrados, o jornal Opinião, né? Que se apresenta profissionalmente com uma equipe de profissionais para estabelece, né, uma mídia alternativa à mídia comercial. Temos em seguida, um pouco depois, mas são quase que irmãos gêmeos, pelo menos historicamente, o jornal Movimento, que também acaba realizando esse papel. E já depois de 68, portanto, depois do golpe, dentro do golpe, né, depois do AI-5, quando a censura realmente ela se impõe a todos os veículos de comunicação, inclusive aqueles que defenderam o golpe em 64, surge o jornal, o semanário Pasquim, que adota uma linha humorística, política e de discussão de costumes, né? E que é alternativo à grande mídia que não tinha esse papel. Então,
Só para terminar um pouco essa primeira intervenção, a imprensa alternativa é alternativa à grande mídia, mas depois ela e a grande mídia sofrem também os efeitos da ditadura. Mas ela teve um papel importantíssimo. Não que ela tenha tido um papel revolucionário, mas ela teve um papel importantíssimo na medida em que, através das brechas que ainda restavam no sistema de dominação ditatorial, ela buscava ocupar essas brechas e conseguia levar mensagens que estavam totalmente proscritas da mídia comercial, porque a mídia comercial tinha uma dupla censura. Ela tinha a censura do Estado, dos militares, e tinha a censura dos empresários. Portanto, era uma censura brutal. A mídia alternativa sofria e sofreu, principalmente depois de 68, o impacto da censura militar, da censura do golpe militar, da censura do Estado, mas não tinha essa censura do capital. Né? E com isso ela conseguia abrir algumas brechas na sociedade e foi muito importante para essa discussão. Podemos, em seguida, conversar mais sobre a herança dessa mídia alternativa que chega nos dias de hoje, como o João já falou, chega nos dias de hoje através das mídias digitais com esse duplo aspecto de realmente ocupar alguns espaços, mas enfrentar a ocupação também desses espaços por uma mídia reacionária e muitas vezes até mais à direita do que a própria mídia empresarial que circula aí por esses grupos que todos nós conhecemos. E só para concluir, dizer o seguinte, que apesar dessa presença dessa mídia alternativa atual nas redes, ainda é a televisão e juntamente com o rádio, os grandes veículos de informação, principalmente a televisão pública. É bom saber que a mídia digital não é universalizada no Brasil. Há rincões ainda onde ela não chega, né? E a televisão ela é universalizada. Em qualquer recanto do Brasil você tem a possibilidade de acessar canais abertos que são, praticamente na sua totalidade, coniventes com o que há de pior na sociedade brasileira, coniventes com tudo aquilo que é conservador, reacionário e antinacional. Também essa mídia alternativa digital, ela explora esses espaços, explora brechas nessa sociedade, mas ainda não consegue ser realmente uma alternativa política capaz de tensionar a vida da mídia convencional. Ok, perfeito, Larim. Então eu vou chamar de volta o João e vou chamar também a Lúcia Valadares, que é professora da Federal Rural também, para servir de debatedora e fazer as perguntas para os nossos convidados. Oi, Lúcia. Boa noite a todos. Muito bom ouvir João Henrique Castro Oliveira, ouvir Laurindo Lalo Leal Filho, trazendo esse quadro para a gente da importância da mídia, mas sabendo destacar aí, né, como foi muito bem falado por vocês, o papel dessa mídia diante de uma sociedade dividida em classes, né? Nós vivemos literalmente uma luta de classes provocada por essa divisão de classes sociais. Obviamente, a classe dominante, ela tem todos os recursos muito bem relatados aí pelo Laurindo. E, nesse caso, quais são as chances de luta, qual a importância desses instrumentos, a disputa pela informação e a produção de informação. Nós temos vários autores que pesquisam, que vêm publicando, isso é muito importante. E também nós temos que ver a luta, né, a resistência dos todos os jornalistas que estão no âmbito, atuando na mídia alternativa, na imprensa alternativa, se colocando aí como pilares da democracia. Então, nós temos várias frentes e uma delas, com certeza, diz respeito à mídia, a importância que ela vem, né, contribuindo nesse processo de trazer a verdade, de expor, de mostrar a base social. A Sandra Garcia, por exemplo, nessa coletânea Políticas
Públicas e Práticas Sociais, ela faz menção à rádio e resistência, né? E ela vai mostrar aí, faz uma pesquisa trazendo diversas, não só no Brasil, mas Europa, Estados Unidos, regiões em que as rádios piratas, as rádios comunitárias exerceram papéis fundamentais, como também a produção de textos, né, junto à população, trazendo esclarecimento, trazendo compreensões. O Celso Frederico também tem já 2 ou 3 publicações sobre isso. Ele lançou recentemente pela Expressão Popular, trazendo a atuação dos jornais ligados aos sindicatos. E então, o que nós temos que ver a partir dessa questão? A Sandra Garcia ressalta que as rádios, as imprensas alternativas, ou essa imprensa que provoca uma resistência, ela consegue, de certo modo, provocar alterações na realidade. É claro que não são alterações imediatas, mas como, por exemplo, ocorreu no Brasil, agora recentemente, as denúncias da Lava Jato foram o primeiro respiro para a gente romper com aquilo que ficou estabelecido entre 2014 e 2015 até 2016, 2017, eu não me lembro exatamente agora, as denúncias do Intercept, eu acho que foi um pouco antes, um ano antes da eleição presidencial, mas aquilo foi aquele período foi fundamental para a gente começar a enxergar a realidade de outro modo, porque você não conseguia conversar com ninguém, porque a opinião pública estava formada. Então, eu quero, a partir desta colocação, fazer uma pergunta para João Henrique, para Lalo. Como é que vocês veem, o que vocês poderiam ressaltar sobre esse período mais recente como um exemplo de resistência e de auxílio, porque a mídia, ela também foi investigativa, há setores que foram investigativos, né? Jornal GGN, Viomundo, o jornal Diário do Centro do Mundo, O Cafezinho, também atuando no âmbito investigativo. Aí eu gostaria muito que vocês pudessem falar um pouco para a gente a respeito da importância e esclarecimento para a gente mexer nesta realidade, para ter realmente o esclarecimento, mas o esclarecimento que forma e que realmente propicia trazer novamente à população, ao trabalhador, aos trabalhadores, a consciência de ser sujeito, de que ela pode compreender e também pode atuar como sujeito na história. Vamos começar com o João respondendo, depois passo para o Lalo. É fundamental, né, Lúcio, esse papel da mídia independente, contra-hegemônica, na atualidade, né, como eu ressaltei também na minha fala inicial, com todas as dificuldades que nós vivemos no ambiente digital, e também havia dificuldades também nos outros períodos históricos citados, né, eu acho que é imprescindível esse enfrentamento, né, contra algoritmos que vão levantar conteúdos da desinformação, contra o próprio Lalo aí falou bem, né, que a gente não tem um alcance do digital para todo o país, né, em rincões do país que não tem essa coisa que nós aqui do Sudeste temos, né, essa coisa de estar mais ligado na internet e tudo mais. Ou seja, mesmo com toda essa dificuldade, esses exemplos que você citou foram fundamentais, né, o papel do Intercept, que acabam mudando, né, o jogo ali da opinião pública, e a gente sabe, né, é um jogo intrincado, né, de idas e voltas, de conquistas e derrotas, e que acho que é imprescindível. Esses veículos todos que a gente tem hoje no YouTube, na internet, são fundamentais para mim. Eu me informo basicamente por essas fontes, que eu sinto que é o jornalismo de verdade que está sendo feito ali, né, com respeito à informação e para não manipular, para não alienar, né? Então, acho que, respondendo assim, é fundamental esse papel da mídia contra-hegemônica
a despeito de todas as dificuldades, ele precisa ser reforçado e ser mantido aí nesse contexto atual. Pode ir, Lalo. Bom, eu acho que o exemplo citado do Intercept, que revela toda a corrupção da Lava Jato, né, aliada a interesses internacionais, quer dizer, vai muito além da questão da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato vai muito além da questão nacional. Ela estava articulada com interesses internacionais que vai além até da Petrobras. Ela tinha um projeto, né, de destruir a indústria pesada brasileira, que começava a incomodar os grandes interesses, principalmente das empresas dos Estados Unidos. E aí o Intercept consegue revelar, mas é bom também lembrar que a mídia tradicional, por incrível que pareça, ela incorporou as descobertas do Intercept, das falcatruas daquele ministro, daquele juiz lá de Curitiba e seus asseclas na procuradoria. A imprensa convencional incorporou essas informações. A Folha de São Paulo e mais alguns jornais, acho que até a Veja entrou nessa, né, de publicar as revelações feitas pelo Intercept. E não que ela não fosse ter o mesmo efeito, mas sem dúvida alguma, com essa participação da mídia tradicional, ela ganhou uma repercussão que chegou até aos grandes telejornais do país. Não é? Esse é um dado muito importante. Agora, como eu disse anteriormente, há um problema sério que é a tal da bolha. Há um limite, né? Não marcado com lápis, com uma caneta, mas há um limite de percepção na sociedade que se concentra para um determinado lado ou para outro. Então, enquanto a gente tem algum... A gente teve um problema de conexão aqui com o Lalo, então, Lúcia, se você quiser comentar alguma coisa sobre as respostas aí, e também já emendar outra pergunta. Eu quero só aproveitar o que o Lalo falou sobre a bolha, porque, de fato, essa questão do Intercept, aliás, o Intercept divulgava, mas Diário do Centro do Mundo também divulgava, inclusive, os áudios que eram aterrorizantes. A escuta da fala entre Sérgio Moro e Dallagnol foi aterrorizante. Eu fiquei aterrorizada. Mas o que é interessante, por que esse debate social ele vai até uma certa margem da sociedade? Ela não se espalha, porque acaba, de fato, se restringindo a um número. Ele não chega até a população. Por isso, também, a mídia oficial, não sei como que é a melhor designação, ela passou a fazer parte da denúncia, né? Porque os leitores, de fato, são limitados em nosso país. Então, nós entramos nessa outra esfera, porque nós temos uma grande margem da população, ela é leitora, mas ela não é a leitora do cotidiano, dos jornais, né? Ela fica à parte, ela está sempre no trabalho, ela está envolvida com a sua sobrevivência, uma vida difícil, muitas vezes lê, mas não interpreta, e muito vulnerável àquilo que chega pelo WhatsApp, por outros canais. Então, acho que a bolha, ela realmente... E aí vem outras esferas de atuação social, para a gente tentar compreender porque tudo isso está ligado, não é uma questão política simplesmente, mas está ligado ao nosso destino. É o nosso destino que está em jogo, né? A batalha discursiva é difícil, né? Porque mesmo que você tenha veículos alternativos, independentes, muitas vezes esse discurso que é produzido, a verdade que é revelada, né, não ecoa em muitas pessoas da população. Porque algumas bolhas, por exemplo, do discurso fundamentalista, de algumas religiões, e que você acaba tendo uma visão fechada e que você não aceita algo que vai contestar aquela tua visão,
movimentos anti-vacina, você pode vir com ciência, você pode vir com um discurso racional e você não consegue romper aquela bolha, né? Tem o termo até que o pessoal fala, né, os especialistas, a dissonância cognitiva, né? Você não tem como, mesmo que você tenha um melhor argumento, né, que você dissemine essa informação, você não consegue convencer o teu interlocutor, né, que está preso nessa bolha, está preso no WhatsApp, está preso naquela fake news, na desinformação. Então, realmente, é um desafio complexo, complicado, mas é uma luta que, na minha visão, não tem que parar, a gente tem que continuar, né? E outro desafio também da mídia alternativa atual é se tornar popular, é justamente chegar no povo, né? Muitas vezes a gente conhece, a gente dissemina esse discurso numa classe média, né? Estudantes, professores, faz diferença, como a gente citou aí, o caso aí da Vaza Jato, que acaba modificando também a dinâmica da mídia corporativa, da mídia hegemônica, para não ficar para trás, ela vai ter que mudar, né? Ela vai ter que assumir que, diante da verdade sendo revelada, ela não vai comprar aquela história que ela estava vendendo anteriormente, né? Então, você tem esse movimento muito dinâmico, né, com muitas nuances, e é fundamental essa participação da mídia alternativa nessa batalha, né? Eu lembro aqui do pensador, o Bakhtin, né, que falava que a linguagem é a arena da luta de classes, ou seja, a produção do sentido, a produção dos discursos, ela está no dia a dia da luta de classes, né? Você não pode prescindir dessa batalha discursiva, dessa criação de sentido, né? Da significação e da ressignificação dos sentidos. Mas, basicamente, é uma luta cotidiana, e no cenário atual de ascensão da extrema-direita, a gente vê aí nas eleições municipais como partidos do centrão e também a direita, a extrema-direita, tem força ainda na população. É um desafio hercúleo romper essas bolhas aí para tentar trazer mais verdade mesmo, né? Opa, voltamos com o Lalo aí. Caiu, não sei. Não, eu acho que a Lúcia já falou, né, sobre a bolha. Eu falei um pouco sobre a bolha, e como eu peço licença, não posso ficar até o fim, eu quero pedir para vocês para falarem sobre o Lalo, falar sobre o Centro de Estudos Barão de Tararé, e também pedir para João Henrique falar um pouco desse núcleo de estudos e pesquisas sobre anarquismo e cultura libertária, e sobre o grupo de estudos do anarquismo. Então, acho que é importante, eu acho que é muito interessante termos ideia, né, termos uma compreensão, porque, além de todo esse movimento, além de tudo também dessa produção na pesquisa, dos blogueiros, eu sempre quis participar desse encontro de blogueiros que o Barão de Tararé propicia anualmente, e se vocês poderiam falar um pouquinho para a gente sobre isso, e também eu acho que dá para vocês talvez falar um pouco mais do que vocês complementarem da ideia anterior, porque Lalo caiu, né, e eu peço licença para vocês então. Tá? Muito obrigada pela participação nesse debate. Tranquilo, Lúcia. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Vamos lá. Lalo, se quiser tocar aí. Não, eu estava falando sobre a questão da bolha, mas eu acho que, porque esses sites, esses blogs, a chamada mídia alternativa agora digital, também custa dinheiro. E jornalismo também custa dinheiro. É uma assimetria você pensar no custo de uma redação da Folha de São Paulo, do Globo, né, do Estadão, e o custo de uma mídia alternativa. Há uma disparidade muito grande entre as possibilidades de você fazer jornalismo. O Lalo tá com problema de conexão, ele caiu mais uma vez aí, então vou passar a palavra aqui pro João, para ele falar justamente sobre o que a Lúcia perguntou, né, sobre o núcleo de estudos. Ah, legal. Esses núcleos de estudo, né, a Lúcia falou do NEPAN, né, que é o núcleo de estudo ligado ao UERJ, e o GEA, que é o Grupo de Estudos do Anarquismo,
Eu atualmente não estou fazendo mais parte desses grupos, mas eu fiz parte dos grupos, principalmente o GEA, que foi fundado lá em 2003 na Universidade Federal Fluminense, depois de um tempo foi desativado e voltou em 2018, né? Eu participei também desse retorno, e há pouco tempo eu não estou mais nos grupos, mas eu tenho a dizer, especialmente sobre o GEA, o papel fundamental, né, no resgate da história do anarquismo no Brasil, né? E aí a gente está falando de imprensa alternativa, contra-hegemônica, é o papel da imprensa anarquista na história do jornalismo brasileiro, muitas vezes não muito abordado, né, na academia, nos cursos de história, em outros cursos, até como jornalismo, né, história da imprensa. Ele foi fundamental, né, em tudo isso que a gente está falando aqui, na resistência a um Estado que tinha uma versão dos fatos, né, impunha aquela versão dos fatos, e os veículos de comunicação ligados a esse projeto político antitrabalhador, né, e aí no caso da Primeira República você tinha um momento em que os trabalhadores não tinham direitos sociais, né, era uma mega exploração, né, nas jornadas de trabalho exaustivas, né, mulheres, crianças trabalhando nas fábricas, e naquele contexto histórico específico, a imprensa operária, né, tanto a anarquista como a de outras tendências da esquerda, teve um papel fundamental, né, na organização da classe operária, nas greves, né, nos momentos de campanhas salariais, né, a greve de 1917, por exemplo, em São Paulo, um movimento que ficou muito conhecido nos meios sindicais, né, na história do sindicalismo brasileiro, teve papel fundamental da imprensa anarquista, né, em especial o jornal A Plebe, né, que era aí comandado pelo Edgar Lenroth, que era um tipógrafo. Outra característica também desse período é que muitos tipógrafos, né, trabalhavam nas oficinas dos jornais, dos grandes jornais, eram operários e fundavam os próprios jornais na resistência, naquela luta daquela época. Então, esse resgate dessa história, e muito da minha pesquisa eu devo muito a esses grupos, né, ao GEA, grupo do qual eu fiz parte, que foi muito importante para amadurecer esse tema que eu tinha em mente, para conhecer mais, para conhecer outras histórias, né, inclusive de grupos anarquistas, né, que resistiram também durante a ditadura militar no Brasil, né, nos anos de 64 a 85. Então, a gente tem uma visão muito linear da história do anarquismo, por exemplo, quando muita gente acha que foi fundado em 22 o Partido Comunista e as experiências anarquistas simplesmente acabaram, né? Mas, embora ela tenha perdido aquele protagonismo na classe operária, alguns grupos anarquistas permaneceram ali durante os anos 30, 40, 50, e durante a ditadura militar vai surgir um jornal na Bahia, né, na Universidade Federal da Bahia, que é o chamado O Inimigo do Rei, né? E ele vai surgir em 1977, vai durar até 1988, e é um dos jornais que eu pesquiso, né, na minha dissertação de mestrado, e eu está até na capa desse livro aqui que eu lancei, né, em 2021, a capa do Inimigo do Rei, né, uma das capas, e foi um jornal, uma experiência de imprensa alternativa fantástica, pela linguagem, né, revolucionária, né, usando muito a sátira, o humor como arma política também, assim como fez o Pasquim, e trouxe para aquele contexto da ditadura militar a proposta anarquista, né, que muita gente não conhece essas histórias. Uma das coisas interessantes, né, do jornal O Inimigo do Rei, além de contestar a ditadura, era também contestar a própria forma de organização do jornalismo liberal, né? Ou seja, o Inimigo do Rei, ele tinha uma estrutura de redação descentralizada, né? Ele tinha um lema que todo jornalista que trabalha aqui no Inimigo do Rei também tem que ser jornaleiro, ou seja, além de escrever, ele tem que pegar o jornal, botar embaixo do braço, distribuir, né? Então ele quebrava aquela hierarquia tradicional que a gente tem até hoje em jornais e em televisão, né? Que tem o editor-chefe, tem os repórteres mais abaixo, né? Redatores e tudo mais, e todo mundo estava em pé de igualdade, né? E isso foi uma característica marcante dessa experiência do Inimigo do Rei.
Então, em resumo, né, esses grupos de estudo do anarquismo resgatam, né, essas experiências, às vezes não muito conhecidas na própria historiografia tradicional, e são experiências aí que eu julgo muito ricas, né, como inspirações até para as ações de mídia contra-hegemônica da atualidade. Certo, pô, muito interessante, né? Aquela coisa, né? Anarquismos, no geral, nunca é o que as pessoas pensam, né? Que tem um preconceito muito grande ainda com a palavra, né? Anarquia e tal. Sim, sim. Então, João, eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao que vocês disseram, né? Especificamente sobre as diferenças, assim, né? Que existem na mídia televisiva, né? Que ainda é a maior para as mídias digitais, que, assim, apesar da grande maioria da população no Brasil, né, ainda se informar pela televisão, de uns tempos para cá, a influência das mídias digitais, eu acredito que ela tem influenciado conteúdo que passa na própria televisão, né? Já virou uma relação mais complexa, assim, né? De que você não precisa necessariamente ter acesso a um celular, às redes sociais e tal, para você ser influenciado por aquele conteúdo, né? E eu acho que a mídia tradicional, hegemônica, né, elas fazem isso principalmente por uma questão de... Também tem a parte ideológica por trás, mas também tem uma questão que eles estão presos a esse modelo de retenção, né, de conteúdo. E os algoritmos, eles incentivam você a ficar retido naquela plataforma por mais tempo, e os algoritmos são selecionados a partir daquele que consegue deixar o maior número de pessoas por mais tempo na... E eu vejo isso assim como... Pode ser, acho que de duas maneiras, assim, né? Dois polos opostos, assim. Uma de que você ter que se adaptar aos algoritmos, né? Aos formatos e conteúdos, e você tem que falar do que está sendo falado, basicamente, do jeito que está sendo falado, né? Para atingir o maior número de pessoas. Ou você, como mídia alternativa, assim, né? Ou você tenta ignorar isso ao máximo, né? E fazer um trabalho focado, assim, no que você quer passar, não necessariamente no que vai ser consumido, né? Como lidar, assim, com esse malabarismo, assim, de você ter que dizer o que está sendo dito, né? Para não ser engolido também, porque tem muitas questões que... Às vezes elas são questões muito importantes, né? Mas que não necessariamente estão sendo faladas o tempo todo. Então, às vezes você faz um texto jornalístico e tal, mas, sei lá, acontece alguma coisa com o Neymar, o STF, na novela, enfim, e aquilo fica soterrado, né? Em cima dos assuntos do momento, né? Como lidar com essas duas coisas, assim, né? Conseguir alcançar um número de pessoas significativo, mas ao mesmo tempo conseguir passar uma mensagem que não necessariamente vai ser capturada, assim, pelo sistema de comunicação, né? É o grande desafio, né, Luan? Essa questão toda, né, perpassa, né? Porque a gente está falando aqui, você falou da TV, né? Do poder que a TV ainda tem, né, mas teve que se adaptar, né, aos novos tempos. Por exemplo, tem gente que vê muita TV ainda. Agora, eu, por exemplo, não vejo mais televisão. Minha televisão agora é o YouTube. Eu busco o que me agrada no YouTube, canais alternativos, né? Eu busco outras fontes de informação, né? Por exemplo, a possibilidade que essa rede trouxe, aí é o lado positivo, por exemplo, de você ver uma cobertura do que está acontecendo em Gaza, no Oriente Médio, pelas lentes que não são das redes americanas ou da TV Globo, né? Você vê, por exemplo, a cobertura de uma Al Jazeera, você consegue ter acesso a isso e ver uma outra perspectiva, né? Isso é muito positivo, né? Isso é o lado bom, né? Obviamente, o que tem de ruim é o que você acabou citando aí, e nada vem só com o lado bom, a gente vê, é a questão que o Lalo também falou há pouco, é a questão do poder econômico, né? Essas big techs, né? Elas estão na mão de pessoas que detêm o poder econômico e, de certa maneira, ditam as regras dos algoritmos. Então, a gente sempre vai ter esse limite, né? A gente vai conseguir comunicar, mas vai ter esse limite, vai ser difícil romper as bolhas, né?
E é o que você falou, o que hoje está em evidência nessa sociedade líquida, né, superficial, essa coisa da imagem que vale mais do que 1000 palavras, aquela coisa da celebridade, isso ainda tá bomba, né? Isso ainda é o que tem mais alcance. Como que a gente vai se colocar? Como eu falei anteriormente, a gente tem que se colocar, né? Talvez não nessa de querer, não, vou tentar me adaptar aqui para ter mais sucesso, tal. Tem um limite isso também. Você pode tentar alguma coisa de mudar a tua linguagem, tentar ser mais acessível, mas você tem um limite que você vai transformando a tua linguagem, a tua essência, mas daqui a pouco você, se você quiser se tornar o que está fazendo sucesso, vou fazer dancinha no TikTok, né? Tem um limite, né? Você tem que também ter a tua proposta muito clara, a tua linha editorial, né? O que você quer atingir, mas, em resumo, né? É um ambiente complicado, tem um lado positivo de ampliou muita coisa, democratizou-se muita coisa, você tem acesso a muita informação que não tinha antes, o monopólio midiático de alguns tempos atrás, mas precisa de regulação, né? As big techs estão fazendo o que querem e estão passando a margem aí da lei, né? O caso recente aí do Elon Musk, disseminando informação falsa e tudo mais. Então, tem que ter regulação, né? Da forma que está, eu acho que não está adequada, né? Então, nesse cenário, o que eu diria é isso, continuar a luta nas trincheiras aí da contra-informação, mas tendo consciência dessas limitações e dificuldades do contexto atual. Então parece que o Lalo não vai conseguir voltar mesmo, então a gente vai encerrar por aqui. Gostaria de agradecer muito o João Henrique Castro Oliveira, o Laurindo Leal Filho e a Lúcia Valadares por terem participado do programa. Então, João, se você quiser dar uma última palavrinha aí, fica à vontade. Legal, Luan. Eu que agradeço o convite. Parabenizo a iniciativa de vocês, né, com o podcast. Acho que espaços como esse são fundamentais para a gente estar debatendo, estar trazendo novas perspectivas. E é isso. Muito obrigado e foi muito bom participar. Eu adoro debater esse tema. Eu acho que é um tema muito interessante e importante para a nossa realidade atual. E é isso. Aqui a gente termina o 5º episódio do programa Passaredo. Se você ainda não deu like, compartilhou, se inscreveu no canal, pode fazer isso agora também. A gente acabou de ver como isso é importante, né? Bom, a gente se vê no próximo programa. Valeu, gente.